Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 319 do seu podcast favorito de velocidade, hoje para falar do Grande Prêmio da Espanha, né? Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, que aconteceu lá em Barcelona, mais uma vitória do Verstappen, Red Bull, Verstappen, Red Bull, Verstappen, Red Bull. É isso que acontece, mas apesar disso, né, a corrida do Verstappen para trás teve os seus atrativos, algumas ultrapassagens, né? Algumas não ultrapassagens, que a gente vai falar aqui também, e vamos chamar o grande Adalto, ele que já vai aparecer aqui. E aí, senhor Adalto? Grande Bruno Aleixo, que hoje estava bravo antes de começarmos a gravar. Tranquilo. Vimos o Chiquinho também. Ele apareceu aqui. Apareceu, uma gracinha. Gostou de ver os carrinhos lá da Indy. Ele não assiste televisão, né? Tava explicando isso aqui pro pessoal. Mas aí outro dia ele desceu aqui para poder. Eu tava vendo as 500 milhas, aí ele viu os carrinhos, aí ficou, ó. Isso é DNA, né, rapaz? Isso é DNA, o que é? DNA. Gasolina no sangue. Ora. Quando ele começar no kart, vão meter um adesivão lá grandão do Auto Racing. Se o senhor arrumar a logomarca que presta, que tem uma resolução boa, a gente põe, né? Porque o senhor Ricardo Banniman tá esperando até hoje ó, a logomarca lá, ficou pequenininho o patrocínio do Auto Race nos carteiros lá. Você sabe que eu tinha esquecido que eu tenho uma porrada de adesivo aqui. Sabe aquele adesivo ali? Tá vendo aquele adesivo ali, Auto Race? Tô vendo. Então, eu tenho mais uns 50 desse aqui. Eu tinha esquecido. É bem bonito. O Ricardo Banniman, ele quer o arquivo que você gerou para fazer aquilo ali, porque o que você mandou para ele deu uma marquinha assim, pequititinha, assim ficou. Aquele lá eu perdi, cara. Eu perdi quando troquei de computador, eu perdi. Sei. Vamos apresentar para ele a nuvem, a grande nuvem. Bom, muito bem, chamando o Fábio Campos, também já vai pousar por aqui, baixando o trem de pouso, chegando na final, 3, 2, 1, pousou. E vai poder falar o que ele achou desse Grande Prêmio da Espanha. Ele que lá já esteve, né? E que viu de perto a Alonso Mania e que parece que teve uma reedição no final de semana, por assim dizer. Não é isso, Fábio Campos? Teve uma reedição, né? Aliás, esse Grande Prêmio da Espanha deu muita inveja, porque para quem já tomou muito sol na cabeça naquele lugar, esse final de semana foi todo nuvem, né? Todo a menos, frio no qualifying, mais frio, né? E fez diferença enorme, inclusive, isso. Mas o pessoal foi torcer pro Alonso, mas o Alonso só quis ganhar a posição até a página 7. Depois não quis. Rapaz. Parece que depois não quis mais. Isso aí. Vamos falar sobre isso num tópico especial, né? Porque, afinal de contas, Fernando Alonso, hein? O que será que o pessoal da torcida está aí pensando sobre o Fernando Alonso? Bom, você está vendo aqui os nossos twitters aparecendo, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, o @Adalto Racing, e o do Fábio, @CampusFB. E a gente vai começar falando da corrida, claro, do vencedor, né? O Max Verstappen, né, Adalto? Que ganhou a corrida com quase, foi o quê? Deu 20 segundos, né, de vantagem pro segundo colocado Lewis Hamilton, que também daqui a pouco nós vamos falar da Mercedes, mas o Verstappen, mais um passeio, né? Assim, 24 segundos para ser mais preciso, senhor. 24 segundos, porque ele pediu, pelo amor de Deus, para a equipe, para deixar ele fazer a melhor volta, né? A equipe falou assim, a equipe não é que ele deixou, ela falou assim, tá bom, faz. Aí ele foi lá e fez e ficou tranquilo. Não, mas a equipe estava preocupada porque ele tinha passado na curva 10 já 3 vezes. Sim. Né? Mas quantos segundos de punição dá a passar pela curva? Da linha branca? Da linha branca. Quantos segundos que dá? 5. Então ele podia passar, a cada 3 são 5 segundos, é isso? Ele podia passar umas 10 vezes ali. Não, mas não é bem assim, porque também o Hamilton também estava segurando, né? Todo mundo estava segurando. Quando o Hamilton viu que não ia chegar, começou a segurar também, o Russell também. Os caras não vão com essa limitação de orçamento. De P que tem. Os caras, quando vê que não dá mais, os caras tiram o pé, porque senão, né? Começa a ter que trocar o P aí. Mas realmente, ele estava segurando a onda ali, porque a equipe estava pedindo para ele segurar, lógico, já estava ganhando a corrida. E aí ele quis fazer a melhor volta, perguntou, né, antes quem tinha a melhor volta, qual era o tempo, não sei o que, ele fez. E ele já tinha tomado a bandeira, né, que ele já tinha passado as 3 vezes.
Mas daí ele fez sem passar, de novo ali por fora. E ganhou fácil e vai continuar ganhando fácil até alguém ter carro para chegar, né? Por enquanto não tem, apesar da Mercedes ter melhorado, mas assim, ter melhorado, não dá para cravar ainda, né? Mas foi um vislumbre, né, de melhora. O ano passado também eles foram bem nessa pista, então não dá para cravar nada. Mas foi um vislumbre, E andaram muito melhor, por exemplo, que a Aston Martin e que a Ferrari. Então é isso. Ganhou, ele tá tranquilo, né? Hoje ele até falou que está com saudades das disputas com o Hamilton, porque eu acredito nele. Eu acredito totalmente. Porque nele. O cara sozinho na frente, muito na frente, começa a dar tédio. Isso não, quantas etapas são esse ano? São 27. 22. Não, são 22, né? Praticamente 22 finais de semana de teste pro Verstappen. Ficar fazendo teste, né? Porque fica andando ali sem competição, muito chato. Ô Bruno, você sabe que são 7 corridas, né? 7 vitórias da Red Bull. Nos últimos 50 anos, só 2 vezes aconteceu isso. Em 2019 com a Mercedes e em 88 com a McLaren. Então, eu queria até aproveitar agora de chamar o Fábio, porque eu vi ele colocou isso no Twitter, né? Que agora as pessoas estão pensando na quebra do ano para o outro para definir o domínio da Red Bull. Ele colocou isso que eu falei no Twitter agora? É mais ou menos. A colocação foi, na verdade, se você pegar o recorte de vitórias em sequência, sem contar a quebra da temporada, né? De 2022 para 2023, a Red Bull já bateu a McLaren de 88, por exemplo, né? São 17 em 18, né? Se você fizer a quebra, é o segundo melhor aproveitamento da história, porque só não ganha da Mercedes, que fez 20 em 21, se você quebrar 15 com 16, do Japão 2015 até Singapura 2016. São 8 vitórias seguidas da equipe, o recorde é de 11. Ou seja, o recorde já está ali, né? O recorde histórico de 11 vitórias seguidas. Mas que uma equipe já conseguiu. Na mesma temporada, nas primeiras 7 corridas, só a terceira vez que acontece. Isso na história. Pelo menos nos últimos 50 anos. Porque tem a estatística do começo do start do ano, né? Mas o recorde total que uma equipe já ganhou na história da Fórmula 1 seguida é 11. Olha como está perto, né? São 8 e você não tem muita perspectiva. Eu já começo a pensar na Red Bull fechar o ano inteiro. Coisa que quando o Russell falou lá no Bahrein, eu achei exagero. Ainda é um exagero, vamos falar a verdade. Ainda é um pouco de exagero. Mas é visível. 1/3 já foi. O Bruno ali estava falando 22, já foram 7. 1/3 já foi. Então, como eu coloquei também no Twitter, talvez seja um dos anos de domínio com a concorrência mais fraca, ou mais instável que uma equipe tenha, porque a concorrência está buscando achar um caminho, né? A Mercedes agora parece, a Ferrari não parece, a Aston Martin tomou uma pancadinha esse final de semana, pelas peculiaridades do final de semana, né? Pneus, mas enfim, vamos ficar aqui primeiro no Verstappen, na Red Bull, e tem o recorde de 9 vitórias seguidas do Vettel, né? Que é o recorde de um piloto, esse também pode ser ameaçado, embora o Verstappen ainda esteja na terceira, mas caminho tem, né? A gente vê que adversário não tem mais nem dentro da própria equipe. E uma superioridade tamanha, Bruno, que você vai analisando alguns detalhes da prova, né? Por exemplo, depois da volta 20, para lá o Sainz e as 2 Aston Martin para trocar pneu. Vem com um pneu novinho. E o Verstappen com um pneu 20 voltas mais velho. O cara vai e coloca meio segundo por volta nessa turma. Da volta 53 até o final, ou seja, quando todo mundo já tinha feito as suas paradas, a diferença era de 16,7 e vai para 24 segundos. Ou seja, ele abre uma distância média, estou fazendo média, de meio segundo, 0,56 segundos por volta. E aí vem a cereja do bolo, Bruno Aleixo, que nesse stint final, contra o Sérgio Pérez não estava brincando, o Sérgio Pérez estava caçando, né, o Russell estava caçando as Mercedes, mesmo o Sérgio Pérez nessa toada, no último stint o Verstappen abre só 6 segundos para o Pérez. A diferença dos dois, o stint final do Verstappen 6 segundos mais rápido que o stint final do Sérgio Pérez. Então essas são as cerejas do bolo. Tem mais uma ainda, que ele faz a melhor volta na 61, mas na última volta ele faz 1,17,7, que é 7 décimos mais rápido do que a última volta de todo mundo. Então, assim, absolutamente... A gente tem 2 categorias, né? A gente tem 2 categorias, eu digo infelizmente,
podem me xingar, é uma pena, preferia estar vendo uma coisa muito mais disputada, méritos do Verstappen, chegou num ponto de alfa, e acho que ele faz, só para encerrar, acho que ele faz a questão da melhor volta, até para se divertir, nisso que vocês estavam falando. Porque é impressionante como ele não tá nem aí pro que os engenheiros falam para ele, né? Não faz a melhor volta. Não, toma cuidado, o cara vai lá e faz do mesmo jeito. Na Arábia Saudita ele falou, meu amigo, eu não tô interessado se vocês não estão interessados. Eu vou fazer. Primeiro que ele tem moral na equipe, o Grande Prêmio de Abu Dhabi no ano passado mostrou, né? Ele manda, a equipe obedece. E o cara, eu acho que é um divertimento do cara, porque o cara passar 66 voltas ali no modo cruzeiro, não o cruzeiro de Bruno Aleixo, mas o cruzeiro dos oceanos, no modo de cruzeiro do mar, é de se pensar, né? É de se pensar. E uma última coisinha, agora a última das últimas, que eu até coloquei no meu Twitter também semana passada, que é uma entrevista que ele deu para Naomi Schiff da Sky Sports, e me surpreendeu como que ele fala claramente, ele fala, olha, eu não quero ficar aqui até ficar velho, eu quero experimentar outras categorias, novo, competitivo, realmente não tem interesse. E ele fala com a serenidade de uma entrevista daquela de sentar e conversar, não é a entrevista pós-treino, em pé, no cercadinho. Então é um cara que, né, ele vai procurar se divertir, e o divertimento dele atual é fazer volta mais rápida, né? Tem uma inquietação, né? Eu vi essa entrevista aí, foi a primeira vez que ele disse de forma mais clara, mas ele sempre deu indícios, né? Assim, sempre deu esses indícios, assim, de que, olha... Ao contrato de 2028, ele falou que ia parar. Ele até fala que se o carro for muito bom, vai ser difícil ele sair. Ele até fala, e é verdade, né? O cara vai abandonar um... Porque os números são sedutores também, né? O cara, ele tem a chance de ser o maior piloto da história da Fórmula 1. Uma chance real, porque ele está atingindo os números, ele tem 25 anos, está atingindo os números que o Hamilton foi atingir com 30, né? Schumacher com 31. Então, quer dizer, a chance é bem grande, né? Eu até não sei se assim, estatísticas motivam ele, não. Não sei, realmente não sei. Eu acho que a questão do prazer de guiar, e ele gosta mesmo de guiar outros carros, ele gosta muito de simulador, ele gosta desses simuladores online, né? Que a galera brinca. Então, me impressionou, porque uma vez ele falou numa entrevista coletiva, aí eu até coloquei no Twitter, fui criticadíssimo, porque não é assim. Se ficar mudando as sprints, eu vou embora. Não é assim que você digamos assim, tenta mudar. Não é assim que você tenta mudar. Mas dessa vez não, dessa vez numa entrevista serena, calma, falando, né, bem, de forma bem tranquila, ele falou, olha, eu quero experimentar coisas novas. Eu acho que ele vai fazer isso um dia mesmo. E aí, Adalto, o que a gente pode falar desse domínio aí do Verstappen? É um carro dominante, ele é um piloto dominante, o companheiro de equipe dele é muito fraco, deve perder o emprego, inclusive, porque está muito mal. Esse final de semana foi outro final de semana que o Pérez também, né, assim, totalmente abaixo, assim, né? Muito abaixo, né? 2 finais de semana seguidos desse errando, jeito. Né? Então, provavelmente vai perder o emprego e a chance de ele não perder o emprego é que a Red Bull, para ser alcançada até nos construtores, já está quase impossível, porque ela tem praticamente o dobro de pontos da Mercedes. Então já está quase impossível. Então essa é a chance de ele não perder o emprego, né? Porque se tivesse um pouquinho mais de disputa, não precisava ser uma disputa igual a de 2021, que aquela lá é uma a cada 300 mil anos, mas uma disputa, né? Alguma coisa assim, né? Poderia acontecer de eles perderem os construtores, e aí eu acho que ele seria mandado embora anyway, mas senão, ele precisa melhorar, porque ele ainda fez uma besteira que ele foi andar com o acerto do Vespa, né? Então, quer dizer, o Vespa já anda com o carro traseiro, ele nunca andou com o carro traseiro, ele gosta de carro neutro. Ele vai pôr o carro traseiro, não consegue andar, não tem confiança na entrada nem na saída de curva, não consegue... manter os pneus, como ele seria uma das qualidades do Pérez, manter os pneus, né? Cuidar dos pneus, mas com o carro traseiro, que ele não sabe guiar o carro traseiro, ele não consegue fazer isso também, entendeu? Então, quando eu vi isso, falei, até foi o Christian Horner falando, olha, você vai colocar o acerto do Verstappen, eu falei, agora ele se ferrou, entendeu? Então, é isso. E o Vespa, ele é assim, ele faz valer o carro que ele tem, entendeu? Ele não é um piloto comum, ele é um super piloto, entendeu? Então,
Não adianta, você coloca um pé de breque do lado, vai ser um massacre, entendeu? Vai ser não, já está sendo. Já está né? sendo. Já está sendo um massacre. E as duas últimas coisas foram ridículas, né? A diferença entre os dois foi ridícula, entendeu? Então, o Pérez depois falou que não conseguia nem chegar no Russell, porque a Mercedes estava muito rápida, não sei o que, quer dizer... né? Olha a diferença. Então, erro dele ali na classificação não foi que pegou um pedaço molhado ali? Não ficou com essa impressão na zebra? Na hora foi, foi mas demais, teve estava meio molhado e ele escapou a traseira. Mas teve outros que passaram na zebra também e não rodaram, entendeu? Não foi só ele. Ele passou na zebra, você tem razão. Passou e freou, né? Porque ali você já passa freando mesmo. É porque você faz a tomada freando, né? Isso, eu fiquei com a impressão de como devia estar úmido, ele na hora que fez a tomada, tirou. Aí deve ter já começado a esterçar e foi pro saco. Mas teve outros também que passaram lá e não rodaram. Então, quer dizer, pode ter ajudado isso que você falou. Não tem dúvida que pode ter ajudado. Talvez se estivesse totalmente seco, ele não teria rodado. Mas não teria feito a curva como deveria também, entendeu? Ele já ia cometer um erro ali, né? Uhum. Então, né? Os onboards, né, da classificação dos 10 primeiros, né? Uhum. E a melhor volta, assim, disparado, foi a do Norris. Uma volta absolutamente perfeita, uma volta linda de ver. Adalto, explica para os analfabetos funcionais o que você quer dizer quando você diz que a melhor volta foi a do Norris, sendo que ele não fez a pole. Por favor, faça essa explicação, porque tem pessoas que talvez não consigam entender. Você falou isso na semana passada do Ocon, teve gente que ficou um pouco chateado, porque o Ocon, como o Ocon fez a melhor volta e não fez a pole. Então, por favor, com muita paciência, explique, por favor, o que você quer dizer quando você diz que a melhor volta... Tem uma série de coisas, mas assim, o básico disso é o seguinte, são 3 coisas. Você sabe que tipo de carro o cara tem, qual é o lugar dele no pelotão, você sabe o tempo de volta, que é o melhor, e aí você assiste o cara que não era para estar lá, para entender por que o cara está lá. Né? Aí você vê o seguinte, o cara não erra uma freada, o cara não faz ele não conserta nenhuma vez o volante, a volta inteira, né? Ele acelera, na maioria das vezes, ele reacelera antes dos outros e em muitas curvas ele freia depois dos outros. Então aí você vê que a volta do cara é maravilhosa, entendeu? Sem corrigir nada o volante. Aí você vai ver o tempo. Terceiro tempo, você fala, meu Deus, que volta é essa, entendeu? Uhum. Porque você pode ver uma volta, eu e você, Bruce, se você entrar no Fórmula 1 e dar uma volta devagar, nós não vamos corrigir o volante, nada. Só que nós vamos ser 1 minuto mais lento do que os caras, entendeu? Uhum. Então, o cara fazer isso e ser P3, aí você vê como o cara conhece a aderência do carro que ele tem, entendeu? Como ele sabe onde está a aderência da pista, aonde ele tem que frear, aonde ele tem que acelerar, ou quanto ele tem que virar o volante para não precisar corrigir. Todos eles corrigiram várias vezes, todos. Né? O Sainz eu não sei como fez aquele tempo, porque ele foi em várias correções. Né? Os 2 pilotos o Hamilton deu um errão grande na curva 10. Eu achei até que ele fosse mais para trás do que ele largou em 5º, se não me engano, né? Eu achei que fosse mais para trás. Então, e ele não, tudo perfeito, entendeu? Você fala, meu Deus, se ele tivesse um carro show, ele ia meter um segundo nos caras, entendeu? Uhum. Porque a volta é absolutamente perfeita. É um autorama, entendeu? Muito bem explicado. Ô, Fábio Campos, você gostou da pista com a chicane, sem a chicane? A pista não é original, né? Porque aquela pista, a original dela tinha uma curva dupla ali no miolo, né? Até 94, aí eles tiraram em 95. Então é o traçado que vigorou de 95 até 2006, né? Gostou ou não? O pessoal tava com medo aí. É muito legal, é muito melhor, né? É muito mais desafiador, é muito mais próprio, né, para a Fórmula 1, curva de alta. É muito interessante o que essa mudança fez, Bruno Aleixo, para o acerto dos carros. Né?
porque eu não me lembro de ter visto isso, a Fórmula 1 quase tratou como um oval, porque o número de curvas altas eram todas para a direita. E com essa mudança, isso amplificou demais. Então é muito interessante como a Fórmula 1 teve indícios de acertos assimétricos, que é uma coisa que a gente vê falar muito na Indy. Os caras fazendo um acerto assimétrico, ou seja, o acerto para privilegiar a curva para a direita, eles fazem isso, talvez em maior ou menor grau em algumas pistas, mas nessa corrida foi muito pronunciado. Tava vendo o André Chauvelin dar uma entrevista da Mercedes, né? Dar uma entrevista para o Anthony Davis, e ele tava falando coisas como cambagem, convergência, altura da roda, alinhamento de suspensão, assimétrico. É muito, muito interessante isso, né? Porque a mudança de uma curva, olha como... Explique o que é assimétrico aí para a galera, Fábio. Você não acerta, o carro não é igual dos dois lados, né? Em termos de acertos, em termos de angulação, né? A assimetria é que ele é mais, digamos assim, ele é desenhado para forçar mais para um lado, né? Você pegar, por exemplo, a cambagem, você veria mais ou menos assim, né? E um assim e o outro assim, né? Por exemplo. Assim. O André Schoff falou uma coisa que eu fiquei até pensando. Ele falou sobre a altura do pneu dianteiro, até a altura do dianteiro esquerdo ser diferente do dianteiro direito. Curioso, mas enfim, não sei se ele estava falando como conceito, na prática, enfim. Mas é muito, muito interessante como isso foi preponderante, porque isso mudou muita coisa, né? Na corrida, preservar os pneus, que já é digamos assim, uma norma da Fórmula 1, passou a ser muito mais, porque a temperatura caiu, é a gama de pneus mais dura da Pirelli até agora, isso também fez muita dificuldade, isso foi o que matou Pérez no qualifying, Russell no qualifying, Leclerc no qualifying. Os caras não conseguiram achar a temperatura de pneu. O Leclerc ainda falou lá o negócio de traseira do carro, enfim, uma coisa lá que o Ferrari desmontou o carro, aí foi um pouquinho por um outro lado, mas enfim, também tá uma coisa meio nebulosa. Então, Bruno, foi muito interessante, né? E você vê nos treinos, quem levantava o pé, a Sky Sports da Inglaterra fez várias comparações, né? Quem levantou mais, quem levantou menos. O Verstappen levantava antes dos outros, ou seja, ele saía da curva com velocidade mais alta. Muito interessante essa questão técnica que a pista fez, que essa mudança de curva fez com que as equipes encarassem de outra maneira o Grande Prêmio. Eu gostei bastante, assim, porque eu nunca gostei daquela chicane, né? Na realidade, eu não gosto dessa pista mesmo, de Barcelona, de jeito nenhum. Mas, já que tem que ter, que seja sem a chicane, né? Você era um que estava com medo, né, o Adalto? Isso. Eu confesso que eu temia que isso fosse criar um problema na reta, porque até 2006 tinha esse problema, tinha poucas ultrapassagens na reta, por causa dessa curva 14, né? Que é uma curva muito de alta, e eu achei que talvez o piloto da frente, com o ar limpo, conseguisse fazer de pé cravado, e o de trás nunca, jamais na vida ia conseguir, né? O cara que estivesse perto. Eu falei, aí vai ferrar, porque daí o cara vai dar uma estilingada, capaz de não dar tempo de passar na reta. Mas não aconteceu, ninguém conseguiu fazer a curva de pé cravado, a não ser o Hamilton na classificação, numa volta do Q3, ele conseguiu fazer de pé cravado. Na outra, não. Então, não aconteceu isso e foi bem, foi legal a corrida, sim, né? Foi bem legal, achei uma corrida melhor do que as corridas costumam ser. Ainda bem que eu estava enganado, né? Que costumam ser em Barcelona. Só uma coisa que eu esqueci de falar, Bruno, ultra importante. A tirada da chicane ajudou muito a Red Bull, né? Porque você tirou o pedacinho Mônaco da pista, digamos assim. Você tirou o setor Mônaco. Ou seja, o que a Red Bull casou com essa pista é fantástico. Curva de alto, os caras brincaram, né? Mas isso a gente comentou aqui, né? Na quinta-feira, alguém perguntou: com a retirada da chicane, quem vai se dar bem? Mas a Red Bull vai se dar bem. Se deu muito bem, porque olha como o Mônaco foi. Inclusive, quando o Barcelona era antes de Mônaco, todo mundo avaliava o setor 3 para projetar Mônaco. Tamanha semelhança, né? Digamos assim, conceitual. E tirar esse setor fez com que a Red Bull ficasse mais à vontade ainda. Impressionante, né? Agora, você mencionou o Leclerc aí, eu achei o Leclerc pouco à vontade esse final de semana, né? Inclusive reclamando, né, do carro e tal, falando que não entende direito o carro, tudo. Terminou muito atrás do Sainz, né? Também largou muito atrás, porque teve os problemas lá na classificação, errou e tal. O Leclerc, será que ele está desgastado com a Ferrari? Vocês estão sentindo isso aí? Eu achei o carro da Ferrari um cadeirão, uma cadeira elétrica. Até falei agora há pouco, não sei como o Sainz fez aquele tempo, porque o carro estava um cadeirão, corrigindo a volta inteira, a volta de classificação. Falei, não vai dar isso aí.
Você quer falar da volta de classificação aí que você separou pro pessoal? A gente separou aqui, a gente tem Então vamos de novo soltar aí. aquele gráficozinho, né? Como não é gráfico, tem outro nome isso. É. Animação. Tem uma animação que estão fazendo aí, muito, muito legal a animação, que mostra aí o Leclerc contra o Vespa contra o Leclerc e os dois carros juntos. Vamos lá, velho. Então vai, ó, vai soltar aí. Juntos, ó, o Verstappen vai abrindo na reta, vai abrindo reta. Põe um carro no Sainz, entram na curva, o Sainz chega de novo. O Verstappen sempre acelera um pouquinho antes, o Sainz vai chegando, mas quando chega a reta, o Verstappen abre de novo. Quando está a curva, eles estão iguais, basicamente. Qualquer retinha lá, o Verstappen dá uma estilingadinha. O Sainz chega na freada, outra retinha, mais uma estilingadinha. Essa foi pouca, né? E, ó, dá outra estilingadinha. Agora eles vão para aquela 9. Aí essa vão para 10. Agora a estilingada que deu aí. Vai mantendo essa distância até eles entrarem na retinha da 13 que é 14. Tá? Depois dá outro estilingado e no retão dá outro estilingado. Então, o que mostra isso tudo aí, né? Isso aí é muito interessante. Você pode, por favor, explicar, porque quando o Adalto mandou esse vídeo para nós, eu falei, olha, em relação ao vídeo da semana passada que a gente viu em Mônaco, eu falei, bom, esse vídeo aí, eu só vejo um massacre do Verstappen em cima do Sainz, mas o Adalto falou, não, temos coisas para analisar. Então, vamos lá. Isso aí tem duas coisas muito, muito interessantes, né? A primeira é a seguinte, o assoalho da Red Bull é tão bom que eles vão com pouca asa. Então o carro anda muito de reta, né? E tem aquele famoso... bom, nesse caso aí não, né? Mas aí, o caso aí é assoalho. Mas o carro anda mais de reta, você fala que é assoalho? É assoalho porque, como eles têm o downforce que vem do assoalho, eles precisam colocar menos asa em cima, menos angulação. A asa pode até ser do mesmo tamanho, de largura, né? Isso não importa muito a largura da asa. O que importa é a angulação dela, entendeu? Quanto mais angulada, mais arrasto ela dá, né? Mais downforce, mais arrasto. Quanto menos angulada, menos downforce a asa dá, mas dá muito menos arrasto. Então, a Red Bull vai com uma asa menos angulada. Então, porque o downforce está no assoalho, então ela dá essa super estilingada. Ela não perde nas curvas, né? Ela consegue fazer as curvas na mesma velocidade, por exemplo, que fez a Ferrari e que na corrida passada fez o Alonso. Só que quando chega na reta, como ela está com menos asa, ela estilinga, entendeu? Então, é importante, acho importante a gente ver isso, né? O pessoal que está vendo aí pode voltar e ver de novo, como é em todas as retas que o Vespa estilinga. Estilinga. As curvas não. Nas curvas a Ferrari vai junto, né? Vai junto no Deus me livre, né? O Sainz corrigindo, né? Fazendo o diabo, né? O Vespa não, o Vespa também. Ele deu uma erradinha ou outra, assim, uma aceleradinha antes que teve que corrigir o carro, uma curva que ele... Mas o Sainz deu bastante corrigida. Isso porque o Sainz conseguiu guiar o carro desse jeito. Já o Percival, né, o Leclerc, nem conseguiu guiar, ficou no Q2, né? E nem conseguiu levar o carro para o Q3, porque o carro está muito arisco. Tem coisa ali que eu não sei se é overdrive do Sainz ou é um problema do carro, entendeu? Porque tem essa também. Além disso, continua gastando muito pneu, né? Sim, na corrida dá até pena, né? Você viu que em 4 voltas, 3, 4 voltas já começa. Eles já começam a ficar para os que estão, não em relação à Red Bull. Em relação à Red Bull já começa a ficar na primeira volta. Em relação aos que estão atrás já começa a chegar, né? É verdade. Então, ainda gasta pneu. O que está acontecendo com a Haas, mesma coisa. Vocês viram a classificação do Hulk, depois na corrida ele chegou em 15º. Vai ficando acabou com os pneus dele. Né?
Pneus foram uma questão, né, Fábio, nessa corrida também, né? Sabe por quê, Bruno? Assim, já são sempre, né? O que acontece? Os carros de Fórmula 1 estão super pesados, super poderosos. 1 tonelada, né, Fábio? Copiloto e combustível, 1 tonelada. 1 tonelada quase, quando largam, né? Porque largam com cento e tantos, quase 100. É um absurdo uma coisa, vocês vão me desculpar, sim, mas é um absurdo. Isso tem que ser mexido, isso tem que ser Carro mexido. De Fórmula 1 pesando 1 tonelada é uma coisa inaceitável. Inaceitável. Então, o Bruno, assim, isso tá jogando uma força muito grande nos pneus. Então, o que tá acontecendo? Isso não é da minha cabeça, tá? Eu fui atrás disso, eu não estaria chutando isso, porque se eu estivesse falando isso da minha cabeça, eu estaria bem seguro de estar errado, mas... os pneus estão recebendo uma carga muito grande. Então, o que acontece? Primeiro, estão vindo pneus novos em Silverstone, pneus que foram testados nesse final de semana, na sexta-feira. São pneus que a Pirelli promete mais, digamos, mais resistentes. Não quer dizer que a borracha vai gastar mais ou menos, mas o pneu a construção é mais resistente. Vai ser uma construção estrutural, né, mais resistente. Então, Bruno, quando você chega, tudo isso que nós estamos falando, aí você chega numa pista de altíssima velocidade, com um tanto de curva de alta, os pneus viram o super nome do jogo. E aí você tem que achar uma janela para o pneu. Isso me surpreendeu, eu falei semana passada, não me lembro se foi aqui, até em Mônaco, isso passou a ser, digamos assim, preponderante. Mônaco não é, mas foi um pouco preponderante. Agora na Espanha foi ultra preponderante. Então por isso que a gente viu muita gente sofrer. O Lando Norris, ele é um grande exemplo, porque a McLaren se deu muito bem nessa questão de aquecer o pneu no frio, no sábado. A McLaren e a Mercedes se dão muito bem no frio. O Grande Prêmio da Austrália confirma isso. Foi o melhor final de semana da McLaren e foi o final de semana que a Mercedes fez segundo e terceiro no grid. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar da Mercedes, né? Vou deixar para lá. Mas o Norris é impressionante. Ele fez o terceiro tempo, tem a magia dele, claro. Se o Piastri não erra no Q3, ele faria se ele repete o tempo do Q2, ele largaria em sétimo. Olha para você ver como a McLaren tava para cima. Agora, quando você não acha a janela do pneu, cara, não adianta se você é Red Bull, se você é Mercedes, se você vai sofrer. E quando acontece o que eu falei, frio, a gama mais dura da Pirelli, que já é mais difícil de aquecer. Então, Bruno, quando você põe tudo isso no pacote, o Lando Norris foi impressionante, porque ele saiu do carro e perguntaram para ele, e a corrida? Largando em terceiro. Ele falou, cara, eu espero não tomar 2 voltas. Claro que ele brincou, ele é muito brincalhão, mas o que ele quis dizer? Meu amigo, nós vamos ser pulverizados. Vamos ser pulverizados. E ele sabia que seria pulverizado. Tudo bem, bateu lá na largada. Então é isso que eu ia falar. Ele quase tomou 2 voltas, mas porque ele bateu na largada. Aquele toquinho na largada. Mas você vê, o Piastri não fez a corridaça, na minha opinião, que o Tsunoda fez. O Tsunoda está me impressionando, como o ritmo de corrida do Tsunoda está bem. Então, o Bruno Aleixo, isso é muito importante a gente passar por... Que sacanagem fizeram com o Tsunoda, hein, Fábio? Que sacanagem, né? Digamos assim, parece aquela falta do jogador de futebol, que o cara que sofreu a falta sai rolando tanto que o juiz vai dar cartão. Não fala assim do Neymar, que é isso. Que o que o Zul fez foi o equivalente a sair rolando, né? Mas enfim, Bruno Aleixo, então isso é muito importante dizer para a gente analisar, porque isso está sendo muito... Está sendo muito importante. E em Barcelona foi ultra mega importante. O ouvinte pode falar, poxa, de novo, vocês estão falando dos pneus, sim, mas é porque dessa vez foi mais importante. O Canadá vai ser também, mas dessa vez toda essa soma de fatores, a pista nova, a configuração nova, o dianteiro esquerdo sendo o pneu ali do perigo, do risco, isso aconteceu. Então você vê, né, o melhor resultado da McLaren numa pista no frio, um qualifying que foi no frio, depois no domingo, é curioso, porque no qualifying você tinha que esquentar o pneu, no domingo era o contrário, você tinha que preservar o pneu. Então foi muito interessante essa questão, Bruno, essa parte técnica da pista, do circuito de Barcelona, que fez com que o jogo fosse, não é que foi embaralhado, mas você vê as estratégias, você tem, parece que assim, tudo 2-2-2. As equipes fizeram essas estratégias quase que iguaizinhas com seus mesmos pilotos. Por exemplo, a Renault fez, a Alpine, né? Eu sempre chamo de Renault, fez vermelho, médio, branco na corrida, os 2 carros. A Aston Martin fez vermelho, vermelho, branco, os 2 carros. A Red Bull, amarelo, branco, vermelho, os 2 carros. Então, o jogo de tentar se achar ali foi bem diferente em Barcelona. Né? Tudo isso vale para todas as equipes, menos para a Red Bull, né? Eu estava vendo aquele programa pré e pós-corrida do F1 TV, eles ficam, nossa, no sábado e no domingo eles ficam 4, 5 horas lá depois da corrida. É impressionante, não acaba o negócio. Até a gente cansa. Almoçar, você vai no supermercado, volta, os caras estão lá. Estão lá. E
Pergunta. Toto Wolff estava passando, o cara puxou, ele falou assim, qual a chance amanhã? Ele falou, se nevar. Então, mas aí vamos falar da Mercedes. Se nevar, né? pode ser que a gente ganhe, entendeu? Mas vamos falar da Mercedes, né? Melhorou, né? Parece melhor, assim, né? Sim. Pelo menos em ritmo de corrida, né? Pareceu. Eles fizeram um negócio, né, Adalto? Engraçado, nas né? duas corridas, tanto Mônaco quanto essa. Só essa, eu acho assim, em Mônaco a gente viu a suspensão melhor, né? Nada da aerodinâmica, mas viu uma suspensão melhor. E nessa nós vimos uma aerodinâmica melhor. Mas a gente precisa esperar o Canadá, pelo menos, porque lá precisa das duas coisas. Lá você precisa de tração mecânica e aerodinâmica. Porque lá tem curva de baixa, curva de alta, reta, tem aquela chicane no final, que o cara vem a 340 e freia para fazer 80 km, 90 por hora. Curva de alta não tem não, né? Não tem de raio longo. Tem curva de alta, mas não de raio longo. Tem aquelas duas de saída da chicane que eles quase batem no muro. Média, curva de média ali, né? De média. De alta teve agora, né? Agora teve a curva 3, a curva 10, agora a curva 14. Média, Mas eu acho que é uma pista que dá mais... Se a Mercedes for bem lá, aí já dá para cravar que ela melhorou. Né? O quanto ela melhorou, a gente não tem certeza, mas que ela melhorou, entendeu? Que ela mudou de patamar. O ir bem lá, que eu estou dizendo, é ganhar da Aston Martin e da Ferrari, não da Red Bull. Se ganhar da Red Bull, um milagre, mas assim, eu não acredito muito em milagre. Red Bull não temos mais essa esperança, né? Se ganhar de novo da Ferrari e da Aston Martin, assim, com certa tranquilidade, como foi essa, aí dá para cravar que melhorou mesmo. Mesmo. Eles saíram toda a alegreta do carro, os dois, né? Não sei se vocês repararam. Agora, no sábado, eles deram uma barbeirada lá, os dois também, né? Um foi tentar passar o outro, aí um não viu o outro. Acontece, né? Acontece, mas aquilo foi uma questão da equipe, né? A equipe não avisou, né? A equipe avisou pro Russell, né, meu? Não avisou. Não avisou o Russell, né? É porque o Russell teve que abortar a volta dele. Então, no que ele abortou, os dois acabaram lançando junto. Não era para lançar junto. Aí o Russell foi pegar o vácuo, o Hamilton achou que o Russell estava dando o vácuo, pega o meu vácuo e volta para a linha, e deu aquela... Podia ter decolado ali também. Podia ter dado merda grande ali. Foi sorte. Assim como podia ter dado merda também na corrida, na hora que o Norris dá o toque na roda traseira do Hamilton, não sei como não furou o pneu ali do Hamilton também. Mas ali seria mais um problema, assim, furar pneu e tal. Esse da reta que a gente está falando, podia ter decolado ali. Teve quem comparasse a defesa do Ocon contra o Alonso com a do Rubinho, do Schumacher contra o Rubinho na Hungria em 2010. Tipo, vai lá fora. Foi depois, né? Foi depois da parede, né? Foi. Mas assim, o movimento, né? E não foi tão assintoso, eu falei isso ontem. Aliás, deixa eu falar, vocês viram, antes do Fábio falar da Mercedes, vocês viram que teve uma ultrapassagem que confirma aquilo que a gente falou semana passada do vácuo, que o cara fica fazendo zigue-zague, que o De Vries estava brigando com alguém que eu não lembro o que, ele jogou pra cá, o que estava atrás, que acho que era o Gasly, se manteve na linha e passou os dois quase. Assim, Não lembro dessa não, mas a asa estava aberta? Porque se a asa estava aberta, não, sim, a asa estava aberta, mas assim, a asa do De Vries também estava aberta, né? E a asa do De Vries também estava aberta. Ele saiu assim muito e o cara simplesmente se manteve reto e passou. Eu falei, confirmou nossa tese. Mas o Fábio Campos, fala aí da Mercedes. Eu vou na linha do Adalto. Eu acho que muita gente esperava milagre, muitos torcedores, é impressionante como muitos torcedores esperam milagre mesmo, né? Os caras vão botar o sidepod novo, como se fosse só o sidepod, né? Como se fosse só o sidepod, não é? Mas e aí vai... Gente, o carro é um remedo de carro. A gente já falou isso, a gente vai falar. É um remedo de carro. Quer dizer que não pode melhorar? Claro que pode melhorar. Mas por tudo isso que eu falei de Barcelona, eu me sinto absolutamente incapaz de dizer que é outra Mercedes. Não é. Por quê? Na minha visão. Primeiro, gente, o carro antigo da Mercedes ganhou corrida. Não vamos esquecer. Aquele carro ganhou. Foi um final de semana de sprint? Foi um final de semana de sprint. É diferente, as coisas acontecem. Mas aquele carro ganhou corrida. A Mercedes na Austrália foi tão eficiente, entre aspas, quanto na Espanha. O Adalto falou na abertura do programa. Nós saímos da Espanha no ano passado nos questionando, chegaram ou não chegaram, porque a corrida da Mercedes no ano passado foi fortíssima, só para lembrar os mais desmemoriados. Aquela defesa de posição do Russell contra o Verstappen, belíssima, na curva 1. O Hamilton toca com uma Haas na largada,
lá na curva 4, vai na brita e faz uma corrida de recuperação estonteante. Espetacular. Estonteante. Então todo mundo ele ficou, agora os caras acharam, alguém aqui nesse programa virou e falou, os caras acharam o caminho. Não tinham achado. Então vamos esperar. Agora, não quer dizer que não tenham coisas positivas. Tem coisas positivas. Uma delas o Adalto abordou. A satisfação dos pilotos é um termômetro. Os pilotos saírem satisfeitos do carro, meu amigo, você está ganhando ali nem que seja um décimo do cara, só do cara poder forçar, do cara poder se sentir à vontade, de poder ir para cima, isso pode virar tempo. Mas não é, claro que não é só isso que vai decidir. Então, Bruno, vamos lá. O Hamilton largou em quinto. Ele herda a posição do Gasly, mas ele faz o quinto tempo, atrás do Sainz, do Gasly, e sem falar do Norris. O Hamilton dá uma entrevista na sexta-feira, exagerado, o Hamilton é bem passional, assim, né? Quando ele tá mal, as entrevistas são borocochôs. Quando ele tá bem, as entrevistas são maravilhosas. Aliás, o Rosberg falou umas coisas, e o Rosberg tava na Sky esse final de semana, falou umas coisas interessantíssimas, vou ver se eu lembro antes do final do programa aqui, de não deixar passar. Mas uma das coisas... Hamilton? Uma das coisas que o Rosberg falou é assim, gente, isso ele já falou em outras transmissões, ele falou assim, gente, prestem atenção, é batata, se ele falasse em português, ele teria dito. O Hamilton, quando ele tá atrás do companheiro de equipe, é tudo murcho. Quando ele tá na frente, ele pode estar em 17º. Se o companheiro tá em 18º, a entrevista dele é pra cima. Não, porque o time na fábrica. E é mesmo. E o Rosberg, ele fala, se tem uma coisa... Quem melhor no mundo pode falar isso, né? Se tem uma coisa que ele não gosta, é de andar atrás... Claro que ninguém gosta, mas o Rosberg fala que isso o irrita profundamente. E se você fizer o termômetro das entrevistas, tem um fundo de razão. Então, Bruno, para lembrar, repetindo o que falei, na Austrália largaram em segundo e terceiro com aquele carro, tá? Antes das pessoas fazerem festas excessivas. O Russell chegou a liderar na Austrália. Lembra que ele pula na frente do Verstappen, ele lidera ali, mas claro, tudo muito tranquilo. O Verstappen não precisa de largadas mais na vida dele. Aliás, foi até interessante ver o Verstappen dividir a curva com o Sainz na largada, né? Porque se o Sainz passa ali, o Verstappen ia coçar o ombro e... né? Era questão se bobear de curvas, né? O Verstappen pode largar de ré, que ele ganha. Então, mas é interessante ver o cara dividir a curva. É interessante ver o cara, meu amigo, essa curva é minha, não interessa se o meu carro é melhor, se eu vou ganhar a posição lá na frente. O mais positivo, Bruno, agora vamos falar, estou falando aqui das ressalvas para os mais empolgados, mas vamos falar do positivo. Acho que o mais positivo é a Mercedes coloca coisas no carro e o carro não volta para trás, que seria até um pouco natural. Olha, nós vamos começar a aprender isso aqui, talvez a gente volte a algumas casas. Parece que essas casas não serão voltadas. Embora eu repito, a exceção do frio, mais pneu duro, mais a diferença qualifying corrida, transformou o final de semana em exceção. Assim como o Adalto, Canadá. Se andar bem no Canadá, e eu vou colocar a Áustria também, porque é um lugar onde a Mercedes tende a ter muita dificuldade, se eles forem bem em Canadá e Áustria, aí eu vou chegar aqui e dizer, realmente estão evoluindo, estão indo para um caminho. Agora as pessoas já ficam se perguntando, pô, mas deu certo, funcionou. O que é o dar certo? É ganhar de Aston Martin e Ferrari? Vamos lá, Aston Martin e Leclerc não vieram para a festa. Não compareceram à festa nesse final de semana. O Alonso errou no qualify, o Leclerc deve estar até agora lá na curva 14 tentando entender o que aconteceu. Eles não vieram para a festa. A Mercedes, ela foi mais rápida, claramente, ela não está ali porque ela herdou as posições, ela foi mais rápida. Não há a menor dúvida disso. Mas no final de semana em que os outros não se acharam. Então, o positivo é o feeling dos pilotos, é partir por um caminho sem ter um retrocesso técnico, e parece também, com a pulga atrás da orelha, parece que o carro ficou mais gentil com os pneus. Se o carro ficou mais gentil com os pneus, é uma evolução. E uma coisa que tem que ser dita aqui, né? O Hamilton podia ter largado em segundo. O erro que ele teve na curva 10 foi um erro grande. Ele perdeu ali quase um décimo. E ele largou só centésimos atrás dos dois que estavam na frente dele, fora o Verstappen. Então ele podia ter largado em P2. Tinham três na frente dele, né? Tinham três na frente dele, né? O Sainz, o Norris e o Gasly, né? Que foi punido. O Gasly ele ia herdar a posição por causa da punição, né? Por causa da posição. Mas tudo centésimos. Ele estava milésimos. Ele estava um centésimo atrás de um e que estava alguns milésimos atrás do outro. Então, se o Hamilton não erra na curva 10, eu acho que ele largava P2. Mais certo, talvez P3, mas dava um P2. E aí, talvez a corrida não fosse um pouco diferente. Ele não fosse chegar 24 segundos atrás.
Porque ele Eu achei a corrida do Russell muito melhor do que a dele, assim, sem tirar o mérito dele, porque o Russell vem de 12º, o Pérez de 11º e o Russell chega na frente do Pérez. Mas o Russell fez uma senhora largada também, né? Fez. Deu uma escapadinha ali, né? E usou aquela pista lateral, porque iam jogar ele para fora da pista ali. Né? Senão ia bater, né? Iam jogar ele para fora da pista ali, ele usou a pista lateral, ganhou uma posição, mas como na primeira curva eles fazem meio vista grossa, porque se aquilo fosse no meio da corrida, ele ia tomar uma punição. Como deram pro Tsunoda, que eu fiquei puto. Né? Não deu para entender, né? Não deu para entender. O Tsunoda dá, né? faz aquilo. Você sabe que eu entendo uma coisa, mas enfim, eu falem entendo aí. Porque é o tipo de coisa que a Fórmula 1 faz mesmo, né? Então... eles gostam de punir, né, meu? Quer dizer, ali é disputa, vai punir o cara na disputa. É o que a gente quer ver, disputa. Se pegasse os comissários da Fórmula 1 hoje e transferissem ele para a Fórmula Indy nesse fim de semana de Detroit, os caras tinham um infarto. Eles iam apanhar lá em Eles tinham um infarto lá de ver. Porque os caras se jogaram no muro e deram toque de roda. Mas daqui a pouco nós vamos falar. O Fábio Campos vai defender a posição. Vejam vocês, ele vai defender a posição. Eu não disse que eu vou defender a posição. Ah, bom. Ele disse aqui que... É porque é o seguinte, eu tenho que rever. E eu confesso que depois que eu me lembrei de algo que eu até já falei aqui no programa, eu não fui lá rever para medir. A nova regra da FIA, que a gente pedia regra, né? Esclarece o que pode e o que não pode. A gente coloca. Depois do ápice da curva, se o carro de fora tiver numa porção grande ao seu lado, você não pode espalhar. Me parece que se encaixa, embora eu tenha que ir lá rever. Então eu não estou dizendo que a punição foi correta. Entendi. Como eu falei na abertura, mas aí tem que a valorização do Zul, para mim, é gravíssima, porque se o Zul continua e vira aquela espalhadinha tradicional, acho que não puniriam. Mas eles atualizaram a regra depois de 2021, Verstappen, Hamilton, aquele tanto de espalha, não pode, vai para a pista, não pode, se você sair junto, não pode. Eles esclareceram. Se chegar na metade e o cara do lado de fora tiver uma porção muito grande, aí você não pode mais espalhar. Mas e o Verstappen com o Sainz? Mas o Verstappen com o Sainz, ele não jogou o Sainz para fora, o Sainz continuou. Não, é porque o Sainz recolheu, né? Aí quando o cara recolhe, fica... o Sainz recolheu. O que fez certo também ali, porque se bem que ali quem tinha mais a perder era muito mais o Vespa do que o Sainz, né? Mas isso é que é legal, isso que eu falei que é legal. O Verstappen, podia ser ultra conservador, como foi na Austrália. Me passem que eu vou jantar. Se o Verstappen, ele não é. Vamos supor que tocasse ali, por exemplo, Aí o Verstappen rodasse cair para recolhia? Não, acho que não. Quer dizer, não sei, pode ser, né? Porque o Leclerc anda meio assim, cauteloso nas disputas. Mas vamos supor que batesse ali. Bateu e o Verstappen se desse mal e rodasse. Em quantas voltas vocês acham que ele assumia a ponta? 3. Eu apostaria 25. 25 voltas? Ele Ele demoraria 25 voltas? 3 para último. Não, não, também não, né, Adão? Também precisa apelar. Ele caiu para último. Para último. Para último. Desculpa, eu entendi errado a pergunta. Voltas ele já estava em primeiro de novo. Não. Aí sim, 25, 30 voltas, por aí. Agora tem uma coisa interessante, né? A gente estava falando do equilíbrio do qualifying. A Fórmula 1 está muito equilibrada, se você tirar o Verstappen, né? É impressionante, porque agora o Pérez se juntou ao pelotão de trás. Eu até vejo diferente. Eu acho que o Pérez não está ameaçado de demissão, nada, porque a Red Bull, na minha opinião, está adorando o que está acontecendo. O cara tá ali, ele não incomoda mais, ele ganha umas corridinhas de vez em quando. Não é aquela situação do Albon e do Gasly, que ali eles precisavam de ponto. Eles não precisam de pontos. O Verstappen, nesse momento, gente, ele é líder do Mundial de Construtores. Ele não é líder do Mundial de pilotos. Só o Verstappen. O Verstappen é líder do Mundial de Construtores. O Verstappen periga ser campeão mundial de construtores. Sozinho, ele tem mais pontos que os rivais. Eu fui atrás, isso aconteceu em 2002 com o Schumacher, em 2004 com o Schumacher, em 2013 com o Vettel, e em 2020 com o Hamilton. Olha os anos que eu tô pegando, os piores em termos de domínio. Então o Verstappen corre o risco de ser campeão mundial de construtores. Então para a Red Bull, claro, o cara não pode ficar lá para trás toda hora, claro que o cara tá, mas são 2 corridas também, né? Acho que a Red Bull tá gostando, não vai falar. Mas e se ele chegar em terceiro no campeonato?
Acho que é mais como ele chegou no ano passado. É mais um. Eles vão ser campeões de construtores. Não, eu sei, mas aí terceiro você no não acha campeonato. que... Segundo no campeonato é uma coisa simbólica. Não, simbólico, mas, pô, diz muito do desempenho do cara. Você não acha que... Porque aí, pensa, vamos supor, tudo bem, a Red Bull esse ano vai nadar de braçada. Mas vamos supor que o carro da Mercedes melhore a ponto da Mercedes em 2024 se tornar uma candidata ao título. Você não acha que os caras da Red Bull vão falar, pô, a gente precisa de um piloto número 2 e nós não temos, né? Mas vão fazer isso de antemão? Não sei. Não sei. No final do ano. No final do ano. Terminou em terceiro. Não, de antemão que eu falo é assim, com o raciocínio do Bruno. Bom, nós vamos precisar para 2024. Eles só vão saber isso na hora que o carro entrar na pista, né? Enfim. No final do ano, eu acho que se a Mercedes até o final do ano ameaçar, eles já vão ficar espertos para o ano que vem. Eu concordo com o Bruno. Eles vão ficar espertos para o ano que vem, sim. Entendeu? Se a Mercedes ameaçar. Ficar esperto, ok, mas chegar ao ponto de, olha, a Mercedes melhorou, tchau, Pérez. Eu não vejo. Por exemplo, o Tsunoda continua nessa toada melhorando. Impressionante. Tá melhorando, é impressionante o que ele está fazendo. É impressionante. Ele está melhorando. Entendeu? Se ele continua melhorando, porque o Tsunoda tem habilidade. Isso nunca ele deixou de ter. O problema dele é a cabeça. Se a cabeça dele continuar boa, tudo, e ele não cometer mais aquelas barbaridades e andar rápido, olha, ele periga ele roubar o lugar do Pérez, viu, meu? Eu acho que o Pérez ainda é uns 5 vezes mais piloto que ele. Ele está em evolução, concordo com você, mas eu acho que vocês são muito imediatistas. O Pérez é o Pérez é um bom piloto, só que ele está comparado com um dos melhores da história. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: se a Red Bull, vamos supor que se ele chegar no final, se ele não conseguir ser vice-campeão, vamos supor que o Alonso seja vice-campeão, que é uma possibilidade real. Real, e o Pérez não consiga chegar a ser vice-campeão. O Helmut Marko não é essa pessoa que tem cabeça fria para analisar as coisas, não. Ele chega lá, dá com o cacetete na mesa e fala assim, traz o japonês e põe aqui agora. Não quero nem saber. Mas o Helmut Marko já deu para o Pérez agora, que eu nunca vi nego fazer. É o Helmut Marko que decide, não é o Helmut Marko que decide a dupla. Ele tem influência, claro que ele tem influência. Tem tanta influência que ele tirou o Kvyat e colocou o Verstappen lá. Mas ali, Bruno Aleixo, era o Dietrich Mateschitz vivo, e ele era amigo do Dietrich Mateschitz. O Helmut Marko não tem mais a relação com a diretoria da Red Bull que ele tinha, é até uma relação fria, dizem. Uma relação fria, mas enfim. Vocês estão querendo. Eu colocaria um piloto melhor ali com o Verstappen, até para o Verstappen continuar melhorando, entendeu? Não, eu colocaria o Norris, eu colocaria o Hamilton, eu colocaria o Alonso, eu colocaria esses caras. Mas aí é que a Red Bull quer. Não sei. Eu acho que hoje não. Se o Pérez terminar vice-campeão, não. Mas se o Pérez terminar atrás do Alonso, aí eu não sei. Atrás do Alonso ele pode terminar atrás do Hamilton, inclusive. Porque o Hamilton não está muito atrás do Alonso, aí só está 9 pontos atrás. Aí eu já calma. Aí o Fábio Campos aí eu falo, aí também. Se o Alonso também ficar abrindo mão de ponto igual ele tá. Vamos falar da Aston Martin, conhecida como a equipe das comadres. Primeiramente, eu gostaria de convidar o Adalto para falar do Stroll, né? Semana passada, Fábio, a gente pediu aqui a participação, como o Adalto ele não tem o distanciamento necessário para fazer a análise do Stroll, a gente chamou a participação do jornalista Astolfo aqui, né? Que falou bastante sobre o Stroll e tal. Mas hoje o Stroll foi bem, então o Adalto pode falar. Ele até passou o Hamilton na primeira volta, deu um mergulhão bonito. Né? Ele passou o Hamilton e passou o Alpine também. Bom, foi. Na classificação, vamos começar pela classificação. No Q1, o Alonso deu um errão lá na 14, não foi nem na 9, que onde a zebra estava muito ruim, se passasse, estragava tudo, né? Foi na 14, ele deu um errão, ali estragou o bico do assoalho, a ponta do assoalho ali. E aí ficou ruim, parou no box, os caras tentando arrumar, e foram arrumando. Do Q1 para o Q2 eles conseguiram arrumar um pouquinho, do Q2 para o Q3, outro pouquinho. Por que eu estou falando isso? Por causa do negócio da F1 TV que fica, né? Então eles chamaram também o engenheiro, estava passando ali o engenheiro do Alonso, chamaram o Alonso, estragou o assoalho. Ele falou, estragou, mas a gente conseguiu arrumar. Então, no Q3 estava o assoalho estava praticamente refeito, porque foi só uma pontinha do começo, não foi o assoalho inteiro, né? Se fosse o assoalho inteiro, não podia, aí não dava nem para ele continuar. Foi só uma pontinha no começo, a gente remendou ali e agora a gente vai pedir para a FIA
para arrumar direitinho para a corrida, né? Então, no Q3, ele falou, o Alonso deu 2 erradas, né? Ele errou, na 10 igual o Hamilton, e acho que na 13, eu não lembro agora, ele falou 2 curvas. Eu acho que as 2 eram no setor 3. Então, realmente, ele ficou. Mas amanhã na corrida vai ser melhor, parará. Bom, começa a corrida com o Alonso lá atrás e o pneu macio matou a Aston Martin. Eles mesmo falaram isso. O próprio Alonso falou isso. Uhum. E aí o cara foi perguntar pro ídolo, né? Chegou no ídolo e falou, corrida, não sei o quê, mas que ele falou, aí ele também repetiu a mesma coisa, o pneu macio matou a gente. E o Alonso, quando chegou, por que ele não te passou? Aí ele falou assim pro cara, o Alonso tá ali, ó, ele ali, ó. Vai lá e pergunta pra ele. Isso é interessante, né? O comportamento da imprensa, né? Tipo assim, por que não pode perguntar pro Alonso, né? Tem que perguntar pro Stroll, que é mais fraco, né? Tipo, é como se a pessoa tivesse medo do Alonso, né? Eu gostei da postura do Stroll nessa entrevista. Tipo, você quer saber do Alonso? Pergunta pra ele aqui, ó. Tá aqui do lado, aqui, ó. Né? Ele deu um passão lindo ali, só que eu não consigo segurar, né? E disseram os dois que o pneu macio matou eles. Não, mas os distintos de vermelho foram muito ruins, os dois mesmo. E foi isso. Então eles falaram que foi isso que aconteceu, que matou eles o pneu macio. Eu não entendo bem o porquê. Talvez eles tenham esquentado demais o pneu, né? Só se foi isso, eles esquentaram demais o pneu. Porque o pneu mais fácil de colocar na temperatura é o vermelho, é o pneu macio. Né? Mas o macio esse final mais difíceis, porque eles trabalham mais alto. O macio esse final de semana era C3, né? Ele muitas vezes é o branco em outras pistas. Por isso que eu tô falando, a gama mais fria quebrou muita gente. A gama mais dura. Quebrou, mas os outros são piores ainda, entendeu? Por isso que eu não entendi isso. Igual o Leclerc. Estava frio e os outros pneus são mais duros ainda. Eles deviam ter mais dificuldade, por exemplo, com o branco do que com o vermelho. Mas é a questão da volta. Superaqueceram o vermelho. É a questão da volta de preparação, né? É aquilo que a gente fala, a volta de preparação hoje ela é tão importante quanto a volta cronometrada. Porque se você não achar, aconteceu isso com o Bottas. O Bottas no qualifying, ele pega um monte de tráfego e não consegue aquecer. Aí a volta dele é péssima, ele fica no Q1 em último, enfim. É muito ruim, mas enfim. Esse negócio do pneu, a gente já falou aqui antes. Até falei, a Pirelli tem que fazer um pneu que a janela seja mais ampla. Ela não pode fazer um pneu que trabalhe em 10 graus só. Senão isso vai virar Fórmula Pneu, isso daí, entendeu? Já virou. Tem que fazer um pneu que trabalhe numa janela maior. Pneu tem que aquecer, sempre teve, a vida inteira, entendeu? Na Indy também tem que aquecer. Se é pneu de rua também, for na estrada tirar um rachazinho, para as primeiras curvas faz mais devagar, entendeu? Porque precisa aquecer o pneu. Agora, do jeito que o pneu da Pirelli é 10 graus. Passou disso, o pneu não funciona mais, antes disso também não funciona. É sacanagem, pô. E aí que tá a questão. Só que eu queria só fazer uma crítica à Ferrari. A gente já meio que passou da Ferrari rapidinho antes de entrar na a briga linda de Stroll versus Alonso. Né? Maravilhosa. Um tenta para um lado, outro tenta para o outro, defende, com respeito, maravilhosa. Antes de chegar nela, fazer uma crítica aqui à Ferrari, né? A Ferrari vem com uma atualização, muda o carro, até surpreendente. Eu não esperava que viessem com o sidepod à la Red Bull já tão cedo. Vem com o carro, muda o carro para botar atualização, para botar velocidade no carro. O Vasser fala que sim, conseguimos mais velocidade no carro, o Qualifying prova isso. Mas o problema da Ferrari é pneu. Como que você faz uma atualização desse tamanho, com essa grandeza, que demanda esse investimento, mas que não trata o seu principal defeito? Os dois sofreram na corrida. O Leclerc foi talvez o seu pior final de semana da Fórmula 1, indiscutível, mas o que a gente está lendo da Ferrari é uma coisa que eu fico pensando, como é que esses caras não ficam no Q1? Porque é o seguinte, são os pilotos falando, eu até separei as frases aqui, Bruno Aleixo, deixa eu até trazer aqui, ó. Eu separei as frases dos pilotos da Ferrari, olha o nível do negócio. Abre aspas, essa é do Leclerc, uma do Leclerc e uma do Sainz. Por alguma razão, nós não conseguimos colocar o pneu na janela correta. E quando a gente consegue, é uma surpresa para nós. Ou seja, os caras não sabem como fazem para colocar. Olha a outra frase. Eu tive saída de frente com um pneu
e depois, no final da corrida, essa é do Leclerc, a primeira é do Sainz e essa é do Leclerc. E no final da corrida, quando eu coloquei o mesmo composto de pneu, eu tive saída de traseira. É uma maluquice isso. Depois de Miami, o Leclerc falou, meu carro sai de frente e de traseira dentro de uma mesma curva. É assustador o que está acontecendo com a Ferrari. Aí traz a atualização que não trata do problema de aquecimento do pneu, os caras têm que continuar poupando a corrida inteira, qualquer coisa os caras destroem o pneu. Que atualização é essa que não trata do seu principal problema? É verdade. Desde o começo do ano esse é o principal problema. Sincero, da pré-temporada. Quicou pra cacete, meu. Sim, não, mas aí vários quicaram, né? O Russell reclamou do kick no qualifying, vários quicaram. Mas a pré-temporada, você falou, eu lembro, Adalto, a pré-temporada, o aquecimento de pneu da Ferrari já era um problema. Já era um problema. Aí os caras agora, porque essas atualizações, gente, estão vindo da pré-temporada, pelo tempo de produção, de trazer para pista. E os caras não atacam o problema do pneu. Eu realmente não consigo entender. Coisas da Ferrari. A imprensa italiana massacrou a Ferrari, viu? Mas tá difícil de entender o que tá acontecendo lá, né? Nem eles estão entendendo. Porque a Mercedes, pelo menos é o que a gente falou, abre uma janelinha. Vamos ver se eles vão passar dessa janelinha. A Ferrari, eu não sei como é que não fica no Q1, porque eu não me lembro de ver um carro ser relatado esse nível de problema, de sair de frente, aí coloca o mesmo pneu, a reação do carro é completamente outra. Há quem diga, só para terminar, que o problema é que a suspensão da Ferrari não aguenta a plataforma aerodinâmica. Vamos ficar de olho para ver se é isso. Vamos ficar. Uma coisa que a gente não falou, a gente passou quando falou da Mercedes, é o seguinte, eles abaixaram um pouco o carro, por isso que Sim, foi. O Russell estava reclamando do bouncing. Por isso que o Russell reclamou um pouco do kick, mas não deu aquele kick absurdo que dava. Sim. Deu um do ano passado, né? Isso. O Russell reclamou no qualifying, ele até falou, na corrida com o tanque cheio, o problema sumiu, porque aí o carro fica mais pesado, né? Então eles conseguiram abaixar um pouco o carro, o que é outro indício de que a atualização pode ser boa mesmo. Porque o ano passado, quando eles tentavam isso, o carro parecia um canguru na pista. Virava um... Então, o ano passado eles tiveram que... O caminho deles foi subir o carro, né? Que é um crime, lesa performance. Né? Lesa efeito solo. Lesa efeito solo. Tem até uma foto acho que não sei se é do Russell ou do Hamilton, não lembro agora do capacete. No meio da corrida, o carro tá, muito no chão, muito perto do chão, entendeu, Assoalho? Você vê, quase raspando no chão. Isso aí foi bem interessante. Viu? Isso o Canadá também vai ser uma boa nisso aí, né, Adão? Porque o Canadá, o chãozinho quica lá, hein? O chãozinho lá. Principalmente no final da reta, antes da chicane ali. E o Canadá, o ano passado. Mesmo ela tem uma ondulação, né? Sim, é por isso que eu tô falando lá, quica. O Canadá, o ano passado. Lá vai ser muito interessante. O ano passado foi quando chegaram as medidas, né? Bom entre o Sainz e o Vespa lá. O Sainz ficou atrás do Vespa, mas tentando passar uma vez umas 20, 30 voltas, né? Vocês lembram? Sim. Lembro, claro. E o Canadá, é uma pista que costuma dar corrida boa, ao contrário de Barcelona. Né? Adoro a pista do Canadá. Né? Fábio Campos, vamos falar da Aston Martin. Você sumiu logo agora de falar da Aston Martin, a equipe mais competitiva ele tá bravo com o Alonso. A equipe mais competitiva do grid da Fórmula 1, a equipe que os pilotos disputam. Você, Fábio Campos, que é um frequentador de autódromo, inclusive já foi no autódromo de Barcelona. Só nos bons tempos. O senhor ficaria satisfeito se fosse até lá com seu bonezinho do Alonso, sua faixa? Alonso, eu te amo, não sei quem tal. E visse o Alonso chegar no final da corrida com pneus mais novos, podendo ultrapassar o seu companheiro de equipe, ou no mínimo brigar pela posição, né? Quem sabe? E simplesmente abrir mão desse direito, porque ele no rádio disse que não queria correr riscos? O que você achou disso, senhor Fábio Campos? O senhor que é um frequentador de autódromos. Quem dera. A minha pergunta é sempre, para vocês dois e para o ouvinte, o que é mais ridículo? Um piloto que vem atrás e pede à equipe para deixá-lo passar? Por favor, troquemos, como o Russell fez em Mônaco com o Hamilton e a Mercedes solenemente ignorou. Deixa eu passar, depois eu devolvo de novo. Ou o piloto que vem atrás e diz, risco zero, avisa que não vou incomodá-lo. Avisa que eu não vou passar. Ele pode seguir feliz e contente. Gente, isso não é Fórmula 1. Isso sinceramente, isso não é Fórmula 1. Eu vou falar uma coisa para você. Automobilismo.
Isso no automobilismo. Sim. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que não gosta do Alonso aqui no Brasil, né? Por causa daquele negócio do Felipe Massa, lá, Fernando Deniu, parará. Olha, você que não gosta do Alonso, sinta-se vingado hoje. Porque nada pode ser mais degradante para um piloto do tamanho do Alonso chegar na sua corrida de casa com 32 vitórias nas costas, 2 títulos mundiais. Os caras foram lá sexta-feira, foi uma volta, uma espécie de volta da Alonso Mania, que foi tão bacana nos anos 2000. Não, né? Você viu o pessoal no box cantando na quinta-feira? A imagem linda. O box totalmente tomado na quinta-feira. Isso, aí o cara chega com esse tamanho que o Alonso tem, chega no final de uma corrida e pede bênção pro filhinho do dono da equipe, pagando pedágio pro Stroll, que o piloto que mal sabe sair do box com o carro. Não, agora não. Não vai falar mal do ídolo. O ídolo não tem nada a ver com isso. A terra plana, ela não dá volta, ela capota. O Alonso merece esse destino triste aí. Você que torce pro Alonso ter um final de carreira, tá aí, ó. Você tá vingado pro resto da vida, porque isso é triste demais. Isso é muito triste, é degradante para um cara como o Alonso. E ele ainda cruzou na linha de chegada dando tchauzinho pra torcida, uma cara de pau, ridículo. Se eu fosse torcedor do Alonso, eu ia meter uma vaia. Só que eu acho que não vai acontecer isso, né? Porque os caras não têm esse senso crítico, mas deveria tomar uma vaia para aprender a deixar de ser bobo, para aprender a respeitar as pessoas que pagam caro o ingresso para ir ver uma corrida de Fórmula 1. Que é um perrengue, ele, né, pega sol, é caro, tem que ficar na arquibancada tomando chuva, tomando sol, anda pra caramba para chegar no circuito, sofre para chegar lá e ver o seu ídolo. Imagina um pai que levou um filho lá para ver a corrida, vai aqui torcer para o Alonso. Aí no final, pô pai, o cara trocou pneu, agora ele vai passar e tal, e o cara, não vou passar, porque aqui é o filho do dono e eu tenho que não correr risco. Alonso, vai catar coquinho, meu filho. Eu nunca tinha visto isso, sabia? Eu nunca tinha visto isso. Nunca vi isso na minha vida também. Eu nunca tinha visto isso, foi a primeira vez. Com o Alonso. Não, né? A gente viu em Barcelona o Stroll fazer com ele, né? O Stroll, em Barcelona, desculpa, no Azerbaijão. No Azerbaijão. O Stroll faz com ele, mas do Stroll eu espero isso. É verdade. O Stroll passeio. Fez isso. O ídolo fez isso. Fique tranquilo que eu não vou pra cima dele. Agora, eu avise-o que eu não vou atacá-lo. Então, assim, há jornalistas que já especulam que isso está em contrato. Eu já começo a não duvidar. Porque são consequências de algo que eu combato e vou morrer combatendo. São nos 2 contratos? Não sei, não sei, assim, estão dizendo que pode ser uma coisa contra. Eu já tinha lido isso, mas eu ignorei. Agora eu começo a me sentir obrigado a pelo menos trazer aqui para o ouvinte. Pode ser. Porque a questão é a questão da equipe que tem um filho do dono. Que isso é muito nocivo, isso tem várias implicações nocivas, gente. É um piloto que guia sem pressão, é piloto que ralou a vida inteira e não tem lugar. O Drogovic, para fazer um exemplo que o ouvinte possa assimilar um pouquinho melhor. Tá lá o Drogovic sentadinho na reserva, não vai perder a posição nunca, não vai ganhar essa posição nunca. Então aí você tem uma gentileza, aí você tem claramente uma instrução passada para o Alonso, de ajude, seja mentor, não peite, se bater fique calado, porque quando bate, se tem uma coisa que irrita... Se tem uma coisa que irrita o Alonso, é companheiro de equipe tocar nele. A gente viu isso a carreira dele inteirinha. O cara fica irritadíssimo se um companheiro de equipe briga. Eu me lembro dele dele reclamar do Fisichella. Tá só na frente dele no Canadá. Em 2005. O Fisichella tava na frente dele. O rádio do Alonso é um escândalo. Não é possível. Ele deu escândalo atrás do Massa na Alemanha também. Atrás do Massa na Alemanha. Atrás do Hamilton em 2007 em Indianápolis. Eu me lembro do gesto dele com a mão passando na reta dos blocos. Ou seja... tem alguma coisa aí que não é automobilismo. Eu prefiro esse Alonso, entendeu? Que você pode discordar, não tem que reclamar do Massa, não tem que reclamar do Hamilton, ok, mas pelo menos é o cara ali com gana. Esse Alonso, amiguinho, porque isso tá virando, Bruno, eu coloquei isso no Twitter, você até respondeu lá também, tá virando uma versão engraçadinha de mais um jogo de equipe. Que agora nem é jogo de equipe, é jogo de pilotos. Né? A equipe não precisa intervir. Os pilotos fazem jogo de pilotos. Não vou te atrapalhar. Eu tava me divertindo com essa história do Alonso e tudo, porque eu acho degradante, ridículo pro Alonso passar por isso. Mas quando diz respeito à torcida, aí me incomoda. Aí me incomoda, aí pega. Você tá falando assim, de mim? Mas você também já foi arquibancada? Não, é inaceitável, olha, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Eu se sou da Liberty lá, sei lá quem, eu sento com os caras e falo assim, gente, a gente precisa fazer um jeito disso acabar. Sabe por quê? Eu vi uma declaração hoje do Will Power, que ele diz que a Fórmula 1 como competição é uma piada. E assim, não dá para discordar dele, sabe por quê? Ele falou isso sábado.
A Indy foi em Detroit esse final de semana. Fez uma corrida numa pista claramente improvisada, construída às pressas, uns muros estreitos, assim, uma corrida divertidíssima. Os caras passavam um pelo outro e brigavam. A disputa pela vitória. As McLaren todas. As duas McLaren do Rosenqvist e do o Rossi se esfregando no final da corrida, um jogando o outro no muro e não sei o quê. A disputa pela vitória entre Palou e o próprio Will Power, maravilhosa. Os dois, um passava, o outro vinha, dava o X e tal. Aí vem a Fórmula 1, numa corrida em casa. O cara não quer passar o amiguinho porque é dono da equipe. Não, isso é inaceitável. É inaceitável. Eu frequento aqui bancada também, já não vou mais, mas já fui. Muito. Quando eu fui em 2007, que o Felipe Massa deixou o Raikkonen passar, que era até justificável. Era a corrida final. Eu já me senti desrespeitado. Sim. Porque era o piloto de casa. Eu me lembro que eu levei o meu primo lá, meu primo tinha 15 anos, foi a primeira vez que eu levei na Fórmula 1 e tal. Eu falei, que vergonha, cara. O piloto da casa entregando vitória pro outro aqui, mas tudo bem, era justificável, mas eu me senti desrespeitado, embora fosse justificável. Agora, o cara por uma 6ª posição, na 7ª corrida do campeonato. Em casa. Isso aí, sinceramente, para mim, aí perdeu a graça, entendeu? Perdeu a graça e, assim, tem que criticar. Por isso que eu achei legal que o Adalto mencionou aqui, porque a imprensa tem medo do Alonso. Tem medo, não pode fazer as perguntas para o Alonso e tal. Foi ótimo, perguntaram para o Stroll, falou, pergunta para ele aqui, ó. Pergunta para ele. O Sky Sports até perguntou. Faz ele passar vergonha, não ele, faz ele passar vergonha. Ridículo, foi ridículo. Você que torce para o Alonso, devia rasgar sua bandeira, porque foi ridículo, uma vergonha. Quer falar, Adalto? Porque eu tenho mais para falar aqui, você quer falar, Adalto? Eu concordo com o que o Bruno falou. A questão, Bruno, é que eu vou pegar a imprensa também de um outro lado, né? É a normalização desse tipo de coisa. Porque isso vai virando apenas mais uma vertente, mais uma faixa do CD, eu sou da época do CD, o Adalto é da época do LP e o Bruno é da época da vitrola. Mas hoje em dia é da playlist. O Bruno é da época do rádio, não tinha nem vitrola. Do rádio AM. Não, a vitrola aquelas da Segunda Guerra Mundial, que os caras ficavam escutando os soldados lá no filme do Soldado Ryan, os caras ficam escutando uma vitrola lá. Vou te falar quem é dessa época também. O Bruno ouvia lá. Hoje ele tá bravo, não pode brincar. Mas falando sério, isso vai distanciando, a normalização disso vai distanciando as pessoas. Isso é mais uma vertente, isso que eu quis dizer com a faixa da playlist, seja de quando for, é mais uma faixa um piloto não pode brigar com o outro. Que às vezes a equipe, às vezes o próprio piloto, agora tem a versão engraçadinha. Porque você tá falando da Liberty, mas a Liberty tá se divertindo com isso. Porque aí vira tweet, vira meme, a rádiozinho do Alonso. Mas isso é a viralização negativa, né? Tipo assim, o falem mal, mas falem de mim, ele é bom até a página 6. Mas veja bem, hora que enche o saco. Mas aí é que tá. Você tem o senso crítico de se incomodar com isso. O público de Barcelona não teve. Os caras, a verdade, o público de automobilismo, mas tem gente que não vai gostar disso que eu vou falar, mas ele é um dos menos críticos esportivamente falando. É um dos que menos exige qualidade do esporte, é um dos que menos questiona, um dos que menos entende. Claro que eu não estou falando de todo mundo, estou falando de uma grande porção. Tem gente em autódromo que o cara tá ali, não tá nem aí, está tendo corrida, o cara vai lá, pega um sanduíche, entendeu? Os caras é um outro tipo de relação. Com o futebol, por exemplo, que é uma relação muito mais visceral. O automobilismo eu acho que é mais fascinação, mas enfim, essa é uma discussão para a gente travar também. Ninguém se incomoda, ninguém se incomodou. A imprensa, agora vou puxar para a imprensa tinha que se incomodar. Gente, que isso? O problema da Indy, infelizmente, que é esse tapa na cara da sociedade, mas o problema da Indy é que ela não coça o ombro da Fórmula 1. Se fossem duas categorias do mesmo pé de igualdade, aí todo mundo falaria, olha que discrepância, mas o problema é que a Fórmula 1 ela reina tão absoluta que só nós que sentimos isso, entendeu? No começo da década de 90, começou a rivalizar e aí o Bernie foi lá e passou a perna no dono de Indianápolis. Né? Não, e aí a categoria rachou, né? Quando a Indy rachou em duas, aí... foi lá e passou a perna no cara, né? O mundos e fundos, ele rachou com a Indy. Porque senão a Indy ia rivalizar mesmo com a Fórmula 1. É uma pena que eu falei outro dia aqui, a Indy merecia uma audiência muito maior do que tem. Acho que o Bruno estava quando eu falei isso. Sim. A Indy merecia uma audiência muito maior do que tem. Vocês falaram dessas brigas, teve outra do italiano com... com quem? Com o francês. O Grosjean? Um deu no outro, não, o outro francês. O que ganhou em Indianápolis. É o Pagenaud.
Um deu no outro na curva. Aí deu bandeira amarela, emparelhou e fez assim pro outro. Quem é o italiano? Só de curiosidade. Tô pensando aqui, italiano. O nome italiano. Não, o nome italiano é o Ferrucci. É o Ferrucci. Isso, Santino Ferrucci. Ele é americano, né? Tá. Ele é americano, É que, pô, Santino Ferrucci... Mas é desse... Mas assim, ó, para além dessa comparação com a Indy, eu acho que a Fórmula 1... Bom, o Alonso... que se dane, né? O cara que se sujeita a fazer isso, é problema dele e tal, tá lá, fica lá. Agora, pode fazer falta, Bruno Aleixo. Pode. Esses 2 pontos podem fazer falta contra o Hamilton, talvez até contra o Pérez, podem fazer falta esses 2 pontos. E a Aston Martin, que só tem os pontos do Alonso, né? Já caiu para terceiro no campeonato, né? A Mercedes já passou, né? Já passou. Vejam vocês, né? Um carro que nas 7 primeiras corridas, né? Nas 6 primeiras corridas, foi muito superior à Mercedes. Em uma corrida a Mercedes já virou o jogo, porque só tem um piloto. E mesmo assim o Alonso se sente obrigado a pedir a bênção, né? Assim, até para encerrar minha participação nesse tema, pegando na carona na discrepância, né? A discrepância esportiva da Indy com a discrepância esportiva da Fórmula 1, que não atinge a Fórmula 1. A MotoGP, o ano passado, aconteceu a mesma coisa. A discrepância, o ano passado, foi até mais grave, porque enquanto a MotoGP via o Bagnaia, de Ducati, tendo que buscar o Quartararo, 40 pontos num momento lá, buscar 40 pontos, e tinha uma Ducati B chegando na frente dele, tomando ponto, ultrapassando, é como se fosse na Fórmula 1 assim, o Hamilton lidera, o Verstappen precisa buscá-lo 40 pontos atrás, e a AlphaTauri chegando na frente do Verstappen. Ia ter fã de Fórmula 1 que ia pular da janela, ia ter fã de Fórmula 1, ia ter fã de Fórmula 1 que ia dar um tiro no televisor, ia ter fã de Fórmula 1 que ia pegar o computador e jogar na parede. E pior que coisa inaceitável. Na MotoGP aconteceu. Enquanto acontecia isso na MotoGP, por isso que eu falo da discrepância, a Fórmula 1 fazia jogo de equipe para vice-campeão do mundo. Que é uma coisa que eu jamais vou engolir. Não dá pra comparar. Jamais eu vou engolir jogo de equipe para vice-campeão do mundo. Então, essa discrepância, mas mais uma vez, não atinge, porque não tem o tamanho da Fórmula 1. Então, a Fórmula 1 meio que brinca com isso. Aí que a imprensa tinha que entrar. Porque a normalização disso é que me incomoda. Mas a imprensa normaliza, né? A imprensa branca não entra nisso nunca. Não, e normaliza os comentaristas da TV, por exemplo. Sabe qual foi a reação dos comentaristas da TV brasileira a esse rádio do Alonso? Foi assim, olha, a Aston Martin está errada, porque ela tinha que falar para o Stroll deixar o Alonso passar. Ou seja, Ou seja, sai da panela e vai para a frigideira, né? Entendeu? O cara falou assim, não, a Aston Martin está errada. Eu falei, pô, que legal, ele vai defender a... Não, é o contrário, não, tem que deixar o... Cada vez mais a gente vai perdendo aquela coisa pura do, olha, meu amigo, eu vou ganhar de você. Vou brigar com você com responsabilidade, não vou fazer como o Ocon fez com o Alonso, não vou jogar tão duro, mas vou brigar com você. Isso está se perdendo na Fórmula 1, tá se perdendo. Não, e podia, olha, e só para finalizar também, porque eu não quero ficar dando esse bope pro Alonso, não, porque depois dessa ele não merece. Mas, só para finalizar, uma briga também te ensina. Então, por exemplo, se o Alonso ele é o tutor do Stroll, você ter a chance de disputar com o Alonso, você aprende muito mais do que ficar andando ali na frente dele com ele te escoltando, ou eu estou errado? Numa corrida que vocês estão em quinto, vocês estão em sexto e sétimo, nem é uma corrida, né, que pode correr risco de perder. Vamos brigar. Cima. O Stroll ia defender a posição, trazer para ali de dentro, o Alonso ia cortar por fora. O Stroll ia aprender muito mais com isso do que ficar ali, andando para conseguir pontinho, né? Tem um vídeo, não sei se vocês viram, mas tem um vídeo no YouTube da própria Fórmula 1 que mostra todos os rádios quando toma a bandeirada. Sim. Né? Eu fui lá ouvir esse vídeo. Tá lá para todo mundo ver. O do Stroll... Vamos pro Canadá, não é isso? E o Stroll bem chato, bem, sabe... corrida boa, tá bom. Não, eu achei ele animadinho. Ele fala pro engenheiro: vamos pro Canadá, vou beber folhas, aquela folha que é o símbolo da bandeira do Canadá. Maple Leafs. O cara querendo fazer festa pra ele parece que não gostou muito, entendeu? Ele parece que não gostou muito. Então. E foi engraçado também o Russell. O cara falou assim, uma corrida sólida. Ele falou, só sólida? Não, isso foi na hora da ultrapassagem. Isso foi na hora da ultrapassagem. Foi na hora da ultrapassagem. Tanto que ele fala só solid move, ele fala só sólido, aí entra o Toto Wolff no rádio. Não, foi muito bonito. Muito bonito, é bacana, foi mesmo. Esse rádio é muito bom. Mas o Russell responde, só sólido. Exatamente. Só sólida.
E o rádio do Verstappen, acho que foi na sexta-feira, que ele escuta um telefone no fundo e ele fala, esse telefone é do Helmut Marko, né? Aí o engenheiro fala. A tranquilidade é impressionante. Tranquilidade, né? Os caras estão lá passando paninho no carro. Então, a coisa precisa ser um pouco mais selvagem, entendeu, meu? Sim. A coisa precisa mais ser automobilismo para os novatos, né? O automobilismo puro é muito selvagem. Sabe o que é o automobilismo puro? Você vai aqui em Interlagos, vê Campeonato Paulista, por exemplo. Isso. Os caras querem se matar. Não, Adalto, aqui, deixa eu falar para você. As últimas 10 voltas da corrida da Indy ontem foram automobilismo puro. O final de Indianápolis, nós falamos aqui. É o automobilismo que eu gosto de ver, que eu me acostumei a ver, né? Que é aquilo ali. É os caras brigando um para chegar na frente do outro. Não interessa se é da mesma equipe, se não é. Isso. É o simbolismo, né, Bruno? Desculpa te interromper. É o simbolismo do, olha, eu vou chegar na sua frente. Chegar na sua frente, custa o que custar. Tem que parar esse negócio de levar o carro para casa. É o que tinha no sangue de pilotos como o Montoya, como o Senna. O Montoya rasgou um contrato, ele saiu da Williams porque a Williams contou a estratégia na França dele pro Ralf Schumacher. Ele saiu e assinou com a McLaren para 1 ano e meio depois. Eu não tenho nenhuma esperança de que a Fórmula 1 vai chegar nesse nível que a gente viu a Indy em Indianápolis e ontem lá em Detroit e domingo lá em Detroit no final. Eu não acho que vai chegar a isso, porque mas eu queria que os pilotos tivessem esse temperamento. Passou do ponto. Sabe? Esse temperamento assim de o Alonso chegar no final da corrida, ele nem precisa falar nada no rádio. Ele trocou o pneu. Eu pensei ele tem um pneu mais novo. Se ele fica caladinho, ninguém vai falar nada. Qual é o movimento natural que ele faria se fosse um cara de outra equipe? Ele iria para cima para chegar na frente, porque o Alonso é esse cara. Não, como é o filhinho do dono, ele falou, não, eu não vou não, porque... sabe? Ele quer aumentar o contrato, né? Mas isso aí é inaceitável, sabe? Inaceitável, assim. Eu acho que levar o carro para casa, você fala isso para sua avó. Tá no supermercado, já fez a compra, leva o carro. Vou atrás desse carro para casa aí. Isso aí. Eu espero que os ouvintes tenham entendido o que a gente falou aqui. Não é que a gente está tendo um pensamento pueril, não. É só dando exemplo para vocês entenderem o que é. E a corrida da Espanha foi boa. Uma boa corrida. Aconteceram lances ali e tal. Mas esse tipo de coisa, quando acontece no final de uma corrida, com o torcedor lá assistindo, isso me incomoda demais, sabe? Isso me incomoda demais. O Alonso fazer isso realmente. Aquele cara. Isso me incomoda demais. O Alonso fazer isso eu não esperava. É perrengue, sabe? Quem já foi no autódromo sabe, é perrengue, é difícil, é complicado, é caro, é sacrificante e você muitas vezes vai para ver um cara, um piloto aí, chegar lá para ver o cara. Os caras estavam lá desde sexta-feira torcendo para ele, cara. Sabe? Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Pior é que ninguém se incomodou. Pois é, muito bem. Finalizando então esse Loucos por Automobilismo, esse final de semana... A Indy nós já falamos aqui, já deu uma. Esse final de semana não temos, né, Fórmula 1, né? Esse final de semana agora nós vamos descansar, vamos assistir MotoGP como um brinde suave, e quem quiser tem 24 horas de Le Mans esse final. É verdade, esse final de semana 24 horas de Le Mans. Que vou te falar, a transmissão é horrível, porque fica... Que isso? Fica no site. Você está falando do WEC, da Le Mans? Estou falando de Le Mans. Se você for no site deles para assistir, porque eles transmitem. Eu tive esse azar já inúmeras vezes desistir. Fica uma câmera on-board dentro de um carro só, sem som do carro, e 2 caras conversando sem parar em francês. Você vê aqui 15 minutos, você fala, não consigo mais. Não consigo mais. Eu não sei quem são esses caras, onde eles estão na pista, quem que tá ganhando, não tem imagem nenhuma, e sem som do carro. Mas já tem a transmissão para o Brasil no YouTube, tem a narração brasileira, né? Aí sim, inclusive é o Rodrigo Matar, não é? Rodrigo Matar, o Sérgio Milani. Aí sim, aí deve ser outro papo, porque a transmissão do site deles não dá para ver, meu. Então a moral da história é vá pro YouTube. Vá pro YouTube e veja lá com o Rodrigo Matar. Realmente. Aliás, o Rodrigo Matar está lançando essa semana um livro sobre a história de Le Mans, né? Então isso aí, para quem gosta desse tipo de corrida aí, é uma bíblia. Verdade, ele manja disso aí. E esse ano tem Ferrari, tem Porsche, tem equipe lá na ponta para brigar, hein? Legal, muito bem,
É isso aí, pessoal. A gente volta na quinta-feira respondendo as suas perguntas. Não se esqueça de fazer lá no site O Adalto dessa vez não terá problemas tecnológicos, vai colocar a pergunta lá a tempo, você faz a sua pergunta e a gente responde assim, a gente torce. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu!